E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os homens que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta do Senhor Jesus à igreja de Filadélfia. Filadélfia, palavra grega que significa amor fraternal. Era uma cidade da província de Lídia, a cerca de 5 quilômetros de Sardo. Atualmente pertence à Turquia, sob o nome de Aloshei. A carta de Jesus enviada a esta igreja é a única carta desta série de 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor que não contém nenhuma crítica, nenhuma condenação. A igreja de Filadélfia era uma igreja coordenada, equilibrada, edificada dentro dos princípios bíblicos e harmonizada com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Logo, esta igreja Filadélfia, amor fraternal, ela é um retrato escrito, ela é um padrão do que é e o que deve ser a igreja de Jesus hoje. Tudo quanto Jesus fala para a igreja em Filadélfia serve para as igrejas locais de nossos dias. Se não, vejamos, o Senhor Jesus mencionou 3 grandes bênçãos à igreja que estava em Filadélfia. Primeiro, ele disse: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Vale a pena revermos isto no versículo 8 da leitura que já fizemos. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Esta foi a primeira grande bênção de Jesus Cristo oferecido à igreja de Filadélfia. Queridos, a expressão porta aberta é usada com um significado muito grande. Ela tem um significado de por meio de, para alcançar algo, para vencer, para alcançar sucesso. Quando o Senhor Jesus disse: eu pus diante de ti uma porta aberta, ele estava dizendo: eu criei uma condição, eu facultei para ti, igreja de Filadélfia, um meio de você vencer, de você triunfar e de alcançar o sucesso. Amados, a palavra do Senhor fala-nos de diferentes portas que foram abertas para a igreja quando Jesus disse na cruz do Calvário: está consumado. Quando ele disse estar consumado, ele abriu algumas portas. Primeiro, ele abriu a porta da salvação, a porta da salvação para judeus,
para gregos, de forma que a porta da salvação foi aberta para todos. Os discípulos custaram entender isto, ficaram ali acumulados em Jerusalém, edificando-se um ao outro, cantando, mas não saíam para o mundo gentílico. Aí o Senhor manda um vento de perseguição, entre aspas, a igreja é dispersa e alcança o mundo gentil. Aí Pedro vai até a casa de Cornélio e ali abre-se a porta da salvação para os gentios. É por isto que na epístola a Tito, no capítulo 2 e versículo 11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Uma outra porta que foi aberta com o brado do Calvário é a porta da manifestação plena do Espírito Santo. Vocês estão lembrados de Atos capítulo 1 e versículo 8: mas recebereis o poder lá do alto e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É bom que você saiba, irmão, que esta palavra poder de Atos 1 e 8, no grego do Novo Testamento, ela chama-se dunamis. E quando ela é traduzida para o nosso português, ela traz 3 significados distintos. Dunamis, quando chega na tradução portuguesa, em primeiro lugar significa dínamo. Sabeis o que é dínamo? Dínamo é um gerador de energias. Segunda palavra, dinamite. Dinamite é o explosivo poderoso. Terceira palavra, dinâmico. Isto implica em dizer que toda a igreja que conhece esta porta plena do poder pentecostal, do poder do Espírito Santo, ela tem no seu seio um gerador de energia, um gerador de poder. Nem os apagões anunciados conseguem abafar a energia e o poder do Espírito de Deus na sua Filadélfia querida. Toda a igreja que conhece o dunamis de Deus, ela é uma igreja explosiva no bom sentido. Ela destrói, ela passa a demolir as fronteiras do diabo e as barreiras do inferno e tudo que se levante contra o nome de Jesus Cristo e contra a igreja do Senhor. Toda a igreja que conhece esta porta aberta do Pentecostes há de ser uma igreja dinâmica, nunca mais será parada, engessada, será sempre uma igreja dinâmica. Eis que eu pus diante de ti uma porta aberta. E ainda no versículo 9, o Senhor diz: farei com que saibam que eu te amo. Por isso que aí está o amor fraternal. Eu quero que vocês entendam isto. Existiam ali infiltrados no meio da membresia da igreja de Filadélfia alguns crentes ainda rotulados que o Senhor os chama de sinagoga de Satanás. Mas a igreja era tão avivada, tão quente, tão cheia do poder, que ela, na sua força pura e santa, superava toda força maléfica, toda influência espiritual negativa. A igreja em Filadélfia impunha-se de tal maneira sobre aqueles que eram carnais, que não eram flexionados, que não eram submissos a Cristo. E o Senhor faz uma promessa e diz assim: eu farei com que eles prostrados caiam aos teus pés e reconheçam que eu sou contigo e que eu te amo. Amados, aí está a segurança da igreja, aí está a firmeza da igreja. Sempre haverá lutas, problemas, contratempos, críticas, homens carnais e assim por diante, mas Jesus diz: eu farei com que eles prostrados, caídos aos teus pés, saibam que eu te amo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o Senhor faz uma segunda linda promessa à igreja em Filadélfia. Ele diz: ao que vencer,
eu farei coluna no templo do meu Deus. Está no versículo 12, aqui do capítulo 3, onde nós lemos. Queridos, coluna aqui não tem nada a ver com armação de concreto, não tem nada a ver com ferros e com cimento. Coluna aqui fala de estabilidade espiritual, a estabilidade que Deus deseja para a sua igreja nesses últimos dias. Cada crente deve viver em um equilíbrio e em uma estabilidade espiritual como uma verdadeira coluna na casa de Deus e na obra de Deus. Graças a Deus, porque na sua igreja Deus sempre tem aqueles que são colunas. E quando eu olho estas abnegadas filhas de Deus orando, buscando ao Senhor, nas madrugadas, no jejum, no círculo de oração, na tarde da bênção, são colunas. Para não falar de obreiros abnegados, dedicados, são colunas na casa do Senhor. Mas agora o Senhor também faz algumas condições necessárias. Fala destas condições para que a igreja alcance estas bênçãos. No versículo 8 diz assim: tendo pouca força. O Senhor conhecia a estrutura da igreja em Filadélfia. Ele dizia: porque tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Pouca força aqui tem até um lado benéfico. São aqueles que não julgam-se autossuficientes, sabem que tem pouca força e estão sempre sob a dependência de Deus. Quando nós nos colocamos sob a dependência de Deus, sem egoísmo, sem autossuficiência, sem autojustificativa, aí cumpre-se em nós a bendita palavra de Deus de Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós reconhecemos que temos pouca força e dependemos do Senhor, aí cumpre-se segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, a memorável experiência de Paulo, quando ele diz assim: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o Senhor lhe tinha dito: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Sabe por que o Senhor promete estas bênçãos à igreja em Filadélfia? Primeiro, porque guardastes a minha palavra. A igreja tem que guardar a palavra, a igreja tem que ter um compromisso com a palavra de Deus, a igreja tem que ocupar os seus púlpitos com a palavra de Deus, a igreja tem que ocupar e de uma maneira prioritária o seu horário expediente, liturgia de culto com a palavra de Deus. Precisamos da palavra, púlpitos com a palavra, igreja encharcada da palavra, igreja alimentada com a palavra, porque guardastes a minha palavra. A palavra de Deus deve servir de regra áurea para a igreja e para as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor, porque guardaste a minha palavra, também eu te guardarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque guardastes a minha palavra, eu também te guardarei. Tu tens compromisso com a minha palavra? Jesus está dizendo: eu tenho um compromisso contigo. Tu me honras, vivendo, anunciando, pregando, ensinando a minha palavra. Então vou cumprir a minha palavra sobre a tua vida. Deus seja louvado para sempre. A igreja em Filadélfia era abençoada porque guardava a palavra do Senhor. Irmãos, amigos, pastores, dirigentes, missionários, missionárias, obreiros, todos nós que temos que falar em nome do Senhor, falemos a palavra do Senhor. Todos nós que temos que falar em nome do Deus do céu, falemos a sua palavra. Vamos dizer o que Deus diz na sua palavra. Eu já li a Bíblia Sagrada toda mais de uma vez e eu lhe falo com autoridade.
pregue a palavra, pregue uma mensagem bíblica, abra a palavra para a igreja e deixe os santos, eleitos e fiéis de Deus voltarem sempre cheios, avivados, alimentados da palavra e cumprindo-se em suas vidas o que diz a própria palavra: habite ricamente em vós a palavra de Deus. A carta que o Senhor envia à igreja em Filadélfia, ele a elogia dizendo: porque guardastes a minha palavra. A maior crise de hoje é a crise de falta de palavra nos púlpitos das igrejas evangélicas. No último versículo 11 diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, guarda a palavra que tens, guarda a revelação que tens, guarda a unção que tens, guarda o zelo que tens. Guardar aí não é guardar para morfar, é guardar do zelo, é o guardar para cultivar, é o guardar para aperfeiçoar, é o guardar para não fugir destes parâmetros sagrados bíblicos e que o Senhor nos ordena. Eis que venho sem demora. Queridos, o céu é um lugar preparado para um povo preparado. Por isto o Senhor diz: guarda o que tens. O inimigo nesta última hora está procurando roubar mais do que nunca as bênçãos espirituais que temos recebido de Deus. Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, Filadélfia do Deus Todo-Poderoso, amor fraternal, guarda o que tens. Apenas olhar pra você, seu rosto sofrido, seus olhos refletem tristeza. Deuteronômio, capítulo 7, e vamos começar esta nossa leitura com o versículo 1, ou versículo 1. Leiamos. Quando o Senhor teu Deus se tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas concerto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eras menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos ama, porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que juraram os vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Amém. Tomem assento, meus amados irmãos. Eu penso que nesta noite os irmãos prefeririam ouvir a leitura de um dos capítulos do Apocalipse do que ouvir a leitura destes versículos que nós acabamos de ler. Nesta noite, meus amados irmãos, desejo meditar convosco na palavra de Deus, abordando este tema: conhecendo os inimigos. Conhecendo os inimigos. Amados irmãos, existem muitas coisas que estão diante de nossos olhos e diante de nosso conhecimento no dia a dia, que apesar de não ser bíblico, apesar de não ser escritura divina, mas
deixa conosco, ou para nós, alguma lição. Por exemplo, eu não sou acompanhante de nenhum tipo de esporte, de nenhuma modalidade de esporte, não. Mas gosto muito de ler os jornais, as revistas, principalmente quando estou viajando. No percurso da viagem, costumo ler mais de um jornal, mais de uma revista, para estar informado com o que se passa, com o que está acontecendo. Até porque eu creio que o pastor não tem a obrigação de ser formado, mas tem a obrigação de ser informado, porque ele representa o povo de Deus, e quando se faz necessário, ele defende a causa de Deus, os interesses da igreja, a fé da igreja, os pontos de vista da igreja, a formação da igreja, e muitas das vezes, algum desses assuntos pode estar relacionado com um acontecimento atual. Mas, deixe isso para lá. O que eu quero vos dizer é que, lendo alguns jornais, observei por mais de uma vez que algumas modalidades esportivas usam como tática de preparativos para enfrentar o seu inimigo, usam como táticas gravar vídeo dos momentos de participação daquele time que um dia, uma data, irá enfrentar, ou que aquele irá enfrentar-se com ele. Ele procura assistir um tape daquele time, procura assistir um tape daquele outro tipo de atleta. Para quê? Para conhecer sua habilidade, para conhecer os seus segredos de agredir ou de defender-se, o seu esquema de formação. E é interessante que quando eu lia o jornal, dizia, por exemplo, que um grande pugilista, um grande lutador, estava assistindo o videotape de um outro lutador, porque ele queria conhecer toda a sua maneira de lutar e preparar-se para quando fosse lutar com ele. E eu comecei a pensar, vejam o quanto são prudentes, preparados e mentes ativas. E escuta o que eu quero dizer a vocês. Eu não estou despertando vocês para acompanhar nenhuma modalidade de esporte, mas se nesta vida, até no âmbito esportivo, os times, as associações, ou o que quer que seja, sente necessidade de conhecer o esquema, o modelo de agir, de lutar, de defender-se dos seus adversários, nós, principalmente, que vivemos lutando, vivemos diante de uma batalha constante, de uma batalha travada, nós precisamos conhecer nossos inimigos. Posso até dizer-vos, conhecer o nosso grande inimigo, conhecendo os inimigos. Quero dizer aos amados irmãos que muitos filhos de Deus, por não conhecer as artimanhas, as táticas, os esquemas, as organizações do reino das trevas e do diabo, muitas das vezes em coisas ainda que mínimas, estão tomando parte com algo do reino das trevas, porque não conhece o esquema do seu inimigo, porque não conhece a maneira de agir do seu inimigo. Conhecendo os inimigos, antes que eu comece a vos mostrar isto à luz da palavra de Deus, quero vos fazer lembrar de um ensino que o Senhor Deus me ajudou a ministrar aqui a todos vocês, quando eu falava para vocês de um ponto tremendo de organização no reino das trevas. Foi quando Jesus chegou e foi expulsar o demônio daquele moço, o endemoniado lá de Gadara, e ele disse assim: Senhor, se o Senhor nos expulsa deste homem, não nos expulse desta região. Quantos estão lembrados que eu expliquei isso aqui? Alguém está lembrado? Se o Senhor nos expulsa deste homem, não nos expulse desta região. Sabe o que aquele espírito maligno estava dizendo? Estava dizendo assim: Senhor, oprimir este homem, perseguir este homem, tentar este homem. Nós tivemos que aprender toda a cultura desta comunidade dele. Nós tivemos que nos especializar nos costumes, usos e cultura aqui de Gadara,
para nós podermos lidar com este homem. Se o Senhor nos expulsa dele, mas não nos expulse desta região, porque até nós aprendermos o jeitinho brasileiro, é outro tempo de estágio muito grande. Nós já estamos habilitados a lidar com este povo. Expulsa-nos deste homem, mas não nos expulsa desta região. Vocês já pensaram? O reino das trevas prepara-se para agir nos homens conforme a cultura do lugar, do povoado, da nação aonde ele mora, conhecendo os inimigos. O Senhor Deus disse à nação de Israel: quando tu passares do Jordão e tomar posse da terra que eu prometi aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, destruirás por completo todas estas 7 nações que estarão diante de ti, que são elas, terras de gigantes, heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Primeiro inimigo a ser conhecido, amados irmãos. Quereis saber qual é? Nesta lista que a Bíblia Sagrada apresenta, são os heteus. Quem são os heteus, pastor Gilmar? Primeiro, são descendentes do filho de Canaã, ou seja, de Sete, os heteus. Agora, se nós estudarmos isto à luz do hebraico, os heteus eram aqueles que tinham poder para amedrontar. Guarde bem isto. E se eu estivesse no seu lugar, eu anotaria isto. Os heteus eram aqueles que tinham poder para amedrontar. Irmãos, existe demônios que a sua finalidade, a sua habilidade, o seu trabalho é amedrontar, é intimidar. Existem espíritos malignos que tudo o que ele quer fazer é gerar medo no homem, porque a partir do momento que ele consegue embutir o medo na mente do homem, ele já está roubando as forças do homem. Os heteus eram aqueles que tinham poder para amedrontar. Ouçam o que diz a Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Assim nos diz a palavra do Senhor: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, rugindo como leão. Sabe o que é isto? Ele não espera um momento propício para ele tentar o homem ou investir. Ele constantemente está igual um leão furioso. Você já pensou o que é ouvirmos? Ouvirmos o barulho, o rugir de um leão. A primeira coisa que nos vem é o medo. Imagine o que é você, por exemplo, se estivesse lá no Pantanal do Mato Grosso, querendo desfrutar de um lazer, e ouvisse nitidamente um leão dando aquela sua esturrada tremenda, o medo viria de imediato. A Bíblia diz que o diabo anda como que ao derredor, rugindo como leão, isto é, tentando gerar medo, tentando provocar medo, procurando nos agredir. Eu não entendo porque muitos irmãos têm medo até de ouvir um ensino sobre o diabo. Eu não quero que você viva falando do diabo 24 horas por dia, como existem muitos crentes que durante o dia falam mais no nome do adversário do que no nome de Jesus Cristo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: não tenha medo dele e não deixe ele provocar medo na sua mente, porque maior é o Espírito Santo que mora em você. Os heteus eram habilidosos, tinham habilidades
em amedrontar. Meus amados irmãos, prestai bem atenção a isto. O medo é uma emoção negativa muito grande. Se bem que tem um aspecto do medo que é positivo. Por exemplo, se nós chegarmos lá naquele quadro de luz, se nós não tivermos medo, nós vamos levar o dedo, tocar o dedo ali e podemos sofrer uma descarga elétrica muito grande e morrermos. A emoção do medo, neste aspecto, é positiva. Mas na maioria das vezes, esta emoção chamada medo, ela é tão forte que paralisa nossos nervos, nos leva a um suor frio, nos leva a uma falta de ação, nos paralisa por completo. Eu vou até soltar um segredo aqui para aqueles que gostam de pregar. O medo é uma emoção negativa tão forte que, se alguém ainda não tem da parte de Deus a graça e a habilidade para pregar, quando tem oportunidade para pregar, o medo em forma de nervosismo vai tomando conta da pessoa, aí falta-lhe a voz, logo ele fica sem voz. Sabe por quê? Porque o nervosismo faz secar a garganta, faz engrossar a saliva. São sintomas da insegurança, são sintomas do medo. Nem todos os casos, mas geralmente quem não fala assim em público é tomado de medo e de nervosismo. Eu estou lhe dizendo isso só para que você entenda o que é o medo. Os heteus, eles tinham esta habilidade de gerar medo. Irmão querido, desde o dia que você aceitou a Jesus Cristo, o Espírito de Deus passou a habitar em você. Não tenha medo deste mundo, não tenha medo do futuro, não tenha medo das trevas. Esteja escudado e escondido em Cristo e seja vencedor. Aleluia, aleluia. Outro tipo de inimigo, quem são eles, pastor Gilmar? Os gigazeus. Quem eram eles? Eram aqueles que moravam na lama. Isso aqui era um povo que gostava de morar num lugar mais como que assim um pântano. Gostavam, até porque também achavam que era próprio para eles plantarem ou fazer suas plantações. Os gigazeus eram aqueles que moravam na lama. No âmbito espiritual, aqui está o príncipe da imoralidade. O príncipe de imoralidade. Diz-nos a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Vamos ler. Me acompanhe nesta leitura. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 20. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Este espírito que gosta de morar na lama é o espírito de imoralidade. No âmbito espiritual é a lama do pecado, é a lama das obras da carne. Josué capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz a Israel através de Josué: destruirás completamente os gigazeus. Porque no meio dos gigazeus existia um tipo de culto onde os pais pegavam seus filhos e depositavam na estátua de Moloque. Era a estátua de um homem com cabeça de cavalo ou de leão, e no seu ventre aqui fazia uma abertura onde ficava um fogareiro aceso, e traziam seus filhos e ofereciam ali em sacrifício. E enquanto a criança estava queimando ali no ventre de Moloque, havia danças indecentes e até ato sexual naquele momento de adoração. E em Josué capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz: destruirás
completamente os gigazeus. Não deixem eles no meio de vós. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam que existe um tipo de príncipe do reino das trevas, que a tarefa dele é provocar a imoralidade, a pornografia, o nudismo, a sensualidade. A sensualidade, se nós associarmos isto ao Antigo Testamento, são os gigazeus. Conheça esse tipo de inimigo e fuja dele. Eu estava conversando com um pastor muito usado por Deus, um homem de Deus, que já experimentou orar 24 horas sem intervalo. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Nós estamos marcando uma data para trazer este homem de Deus aqui. Deus fala tremendamente com ele. Abrindo parênteses, ouviram falar do filho do irmão Rangel, Custódio Rangel, que foi sequestrado no Rio de Janeiro? Quem ouviu falar isso? Quando aquele moço, filho do irmão Rangel, estava sequestrado, o irmão Rangel ligou com o pastor Eloy. Pastor Eloy orou e o Senhor Jesus mostrou até onde ele estava. Ele disse: ele está em tal lugar, tantos homens estão lá segurando ele. E o irmão Rangel disse: eu posso pegar o avião e vou lhe buscar. Ele disse: venha me buscar, porque eu vou lhe levar lá no local. E foi levar, e o filho do irmão Rangel foi posto em liberdade daquele cativeiro. E eu estava conversando com aquele homem de Deus, e ele me disse: pastor Gilmar, sabe o que está acontecendo ultimamente aqui em Maceió? Pois ele mora em Maceió. Ele profetizou a morte de Pedro Collor e disse quantos tumores ele tinha na cabeça antes de morrer e antes de ir para os Estados Unidos. Deus é com aquele homem. Ele disse: pastor, eu recebo aqui deputados, senadores, governadores, homens de toda a camada da sociedade. E ele disse: sabe qual é o mais frequente tipo de problema que está chegando a mim? Ele disse: homens casados, homens cheios de netos, chegam aqui e diz: pastor, me ajude, porque eu estou com desejos homossexuais. Chegam gritando e diz: pastor, me ajude, porque estou com desejos, estou querendo tornar-me um homem sexual. Ele chega e confessa. E quando o homem de Deus vai orando, eles vão sendo libertos, choram, voltam e pedem outra ajuda. Sabe que tipo de príncipe das trevas é esta? São ainda origens ou descendentes dos gigazeus, as mesmas obras que procuram sempre provocar uma sensualidade, procura trazer aos seus olhos um pedaço de revista, para que os seus olhos caiam em cima de uma imoralidade, de um nudismo. Procure trazer aos seus olhos uma oportunidade de uma imoralidade, de uma pornografia. Conheça o inimigo, e quando essas coisas aparecerem dentro de você, não pense assim: mas eu acho que eu estou andando tão bem vestido que as mulheres não tem jeito de tirar o olho de cima de mim. Não pense: eu acho que eu estou ficando cada vez mais bonito, eu acho que eu estou cada vez mais bonito, porque as mulheres só faltam me arranhar. Deixa de ser bobo, o diabo está querendo te tragar. Conheça o inimigo, corra para detrás de Jesus. Levante a sua mão comigo rápido e diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia, oh, aleluia. Este príncipe de imoralidade trabalha só em cima das obras da carne. Cuidado, 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 cuidado. Oh, aleluia. Outro inimigo, os amorreus. Quem eram eles, pastor Gilmar? Os amorreus era povo que morava nas montanhas. Sabe o que significa isto? São espíritos ferozes, que têm a tarefa de confundir, dividir e destruir. São eles, os amorreus, moravam nas montanhas.
Assim como existe espírito maligno brando, porque quando a gente pensa em espírito maligno, só pensa nele rugindo como leão. Aí quando a gente pensa que ele vem como leão, aí desta vez ele vem como ovelha, ou como anjo. Mas este aqui é feroz. Os amorreus moravam nas montanhas. Continue aí com o capítulo 5, e agora vamos conferir mais outros versículos. Leiamos os versículos 9 e 10. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvido sobre vós, hoje, só um minutinho. É o capítulo 9, versículo 10. Mudem de capítulo, 9 e 10. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Esse povo era tão forte, que eles eram divididos em 2 bandos, moravam nas montanhas, e a sua tarefa era confundiu com autossuficiência, com espírito de governadores, de reis. Por isso que eram os únicos povos que naquela época tinham reis, tinham até mais de um. E a Bíblia diz em Amós capítulo 2, versículo 9, que os amorreus eram gigantes. Podem ler Amós 2 e 9. Eram gigantes, eram grandes. Esse tipo de espírito é espírito feroz, é espírito que vem para confundir. Hoje não é oportuno, mas no dia que o Senhor me determinar o coração, eu espero que não demore, eu vou falar para vocês de um espírito de confusão que está se alastrando na América Latina e que está embriagando muita gente e não estão sabendo do que está acontecendo. A Bíblia diz, e o pastor Edson leu hoje, que para os últimos dias haveriam de surgir muitos anticristo. Não sei se você já ouviu falar daquele que se intitula o Messias Reverendo Moore. E as suas atividades estão centralizadas lá na Coreia. Hoje eu vou dizer somente uma coisa para você. No dia que lhe oferecerem uma passagem, seja para Montevidéu, seja para o Japão, para participar de umas conferências, aonde você tem tudo de graça, hotel de 5 estrelas, você não vai precisar nem falar nada, é só participar e desfrutar. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu lhe peço, agradeça e esqueça. Em nome de Jesus Cristo eu estou lhe pedindo, esqueça. Eu estou lhe dizendo isto com conhecimento de causa. Eu tenho as obras do reverendo Mu, e tenho as das últimas que ele escreveu. Vocês querem ouvir o que é este espírito de confundir? Uma das últimas obras que o reverendo Mu escreveu, sabe o que é que ele diz? Ele diz que Maria, mãe de Jesus, foi um empecilho na vida de Jesus. Sabe o que é que ele diz? Ele diz que Adão e Eva caíram, pecaram, porque tiveram um relacionamento sexual antes de se aperfeiçoarem. Ainda não estavam preparados para o aperfeiçoamento, para continuar dentro da dimensão do amor de Deus. A geração humana toda caiu. Aí ele diz que Jesus veio para restaurar a família perfeita, o casamento perfeito. Mas quando Jesus quis casar, Maria foi um tropeço. E foi por isso, diz ele, que Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ele disse: como Jesus não pôde tomar a sua noiva e casar-se, então ele fracassou, e o caminho foi o da cruz. E por isso ele prometeu: voltarei outra vez. E quando ele voltar, ele casará e conhecerá a família perfeita e o amor perfeito. Que tal ganhar uma passagem com tudo pago para ir ouvir isto nos lugares mais confortáveis deste mundo?
Pastor Walter diz que também já leu as obras e diz que Deus não falou com o povo hebreu e que Deus é mentiroso. Oh meu Deus, eu fico com dó, porque existem quantos sofrendo, porque não recebem instrução da sua liderança. Para que vocês não pensem nada errado, mentiram. Se não mentiram, não falaram a verdade a mim e ao pastor José Braga. Se não mentiram, não falaram a verdade a mim e ao pastor José Braga. Porque me ligaram dizendo que estava havendo uma reunião de lideranças e que nesta reunião haveria alguns debates e um deles seria para líderes, bem como os pastores, discorrer sobre o tema os benefícios do Evangelho para a América Latina. E não existe nada disto. É para ouvir o pseudo reverendo Mu com as suas heresias. Esta é a grande verdade. Mas alguém pode me dizer, como uma irmã me disse hoje, pastor Gilmar, quando me foi oferecida a passagem, eu já duvidando, eu disse para quem me ofereceu, eu disse, olha, eu sei que eu não vou ouvir nada de espiritual, nada de bom, mas como eu tenho tempo, já que não vou pagar nada, eu vou aproveitar para passear. Serve assim, estou sendo franco, serve, está aqui a passagem. E ela me dizia isto e me perguntava, e aí, pastor Gilmar? Eu disse, ore a Deus para que você não caia mais nessa situação, porque você diz que não foi participar, foi consciente que ia para um passeio. Mas escute o que eu vou lhe dizer agora, de que eu disse a elas, eu digo a vocês, meus irmãos, Jesus, quando falou do diabo, disse assim, porque ele não tem parte em mim. Agora escuta, irmãos, se alguém lhe oferece alguma coisa para participar de uma reunião ou de um culto herético, demoníaco, ainda que você não vá lá dizer sim, é verdade, mas se você vai comer com ele, você pode aborrecer o Espírito de Deus. Vocês querem saber por que Daniel e os seus companheiros tomaram o propósito de não comer a comida da Babilônia? Porque a comida da Babilônia, antes de ser trazida à mesa, ela era, pelos sacerdotes da Babilônia, era levantada e diziam, ó Deus Baal, te adoramos pela alimentação, tu és a nossa vida, nós temos este alimento porque o Senhor nosso Deus Baal proveu, e consagravam a Baal. Por isso foi que Daniel disse assim, eu não me contaminarei. A questão não é dizer eu não vou gastar nada, eu não vou dizer sim, eu não vou aplaudir ninguém. A questão não é esta. Não tenha parte, não se aproxime de nada duvidoso. Examine as escrituras, se não souber, procure os líderes da sua igreja. Separai-vos, povo meu, a terra que eu vos dou, matai os jebuseus, os heteus, não dê vossas filhas a eles, não receba as filhas deles, porque eles mudarão o vosso coração, e eu vos amo e vos separei para mim. Matai, separai todos eles e vivei para mim, diz o Senhor. Conhecendo os inimigos, não peço reserva em nada do que eu falei aqui agora. Orei para falar e falo em nome de Jesus Cristo e não estou pedindo reserva. Falo em nome de Jesus Cristo. Separe-se. Aleluia. 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 Lá em Madureira, na sede no Rio, o pastor Manuel Ferreira disse, quem eu souber que recebeu, que quis passagem para ir lá, será excluído. Pastor Manuel Ferreira disse assim lá, quem eu souber
que aceitou esta oferta aqui foi, será excluído. Cuidado com as ofertas de Faraó. Cuidado com as ofertas de Herodes. Dança, minha filha, tu és bonita, dança. Agora diga uma coisa, o que tu queres? Eu te dou o que tu quiseres. Olha, eu te dou uma passagem, escolha, Varig, VASP, Transbrasil, eu te dou hotel de 5 estrelas, eu te dou tudo, escolhe. Não é preciso mais do que isso, eu quero só a cabeça de João Batista. Eu quero só a cabeça de João Batista. Cuidado que o diabo está com vontade na tua cabeça. O diabo está com vontade na tua cabeça, mas o sangue de Jesus é poderoso. O Espírito de Deus vai lhe guardar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Este Espírito confunde. Depois vocês vão ler Josué capítulo 9, versículo 10, sabe o que foi que esses aqui que confundem fizeram? Quando souberam que Deus tinha destruído as nações, abriu o mar vermelho diante de Israel, eles vestiram-se de saco, pegaram pão bolorento, cálice velho, rótulos, vinho velho, e vieram e disseram, ô Josué, nós viemos de longe, nós ouvimos falar, e nós queremos nos unir com vocês, nós viemos de tão longe. Josué naquele momento não orou para tomar decisão. Se aconselhou só com os homens. Disse, então tá bom. Vocês vão nos servir e nós não vamos matar vocês. Irmão, no reino espiritual, ou a gente mata ou a gente morre. Em nome de Jesus Cristo, não estou dizendo você matar o seu irmão, ofender o seu próximo. Mas com o diabo e com o pecado não se brinca. Pense no pecado em nome de Jesus Cristo e vença. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quando entrares na terra que eu vou te dar, destruirás os heteus, aqueles que têm poder para amedrontar, os gigazeus, aqueles que moram na lama, os amorreus, aqueles que moram nas montanhas, mas destruirás também os cananeus. Quem são eles, pastor Gilmar? Os cananeus são aqueles que gostavam de habitar nas regiões baixas. Eu li para vocês Josué. Vamos ler Josué capítulo 17, versículo 12. Josué 17, 12. Ouça. Oh Deus, ajude o teu povo. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. Eu vou esperar vocês respirar para me continuar um pouquinho, porque isso aqui é sério demais. Vamos voltar a ler este versículo? Qual foi a referência? 17, 12. E os filhos de Manassés, uma das tribos de Israel, depois que repartiram a terra, não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. Os cananeus moravam em região baixa. Sabe o que significa isso no âmbito espiritual? Região baixa são ciladas rasteiras. Ciladas rasteiras. Os cananeus disseram aos hebreus, olha, fazer guerra, por quê? Vocês mataram os heteus, os jebuseus, nós não vamos trocar a espada. Vocês dominam sobre nós, aqui está a nossa terra, nossas filhas, nosso gado, nossos filhos, vamos habitar juntos? Ai meu Deus, olha a proposta dele. Não puderam expulsar porque queriam habitar juntos. Habitar juntos.
Cada vez que o pecado quer habitar junto com a santidade, cada vez que as trevas quer habitar junto com a luz, cada vez que o espírito maligno tem o atrevimento de dizer que quer habitar junto com o Espírito de Deus, o Senhor diz-nos através da sua palavra: separai-vos, povo meu, não toqueis em coisas imundas, e eu serei, vós sereis para mim filhos e filhas, e eu serei para vós Deus, assim diz o Senhor. Por que habitar juntos? Como é que a santidade de Deus vai habitar junto com o pecado? Como é que o espírito de Zebulon ou o espírito do diabo pode habitar junto com o espírito de Deus? Eles queriam morar, os cananeus queriam habitar na mesma terra. Por isso que a Bíblia diz que não adianta casamento misto, não adianta casamento com descrente, não adianta sociedade com o mundo. Agora escute o que eu vou lhe dizer: conhecendo os inimigos, vai chegar um momento na sua vida em que o pecado, de diversas maneiras, vai dizer assim: olha, não tem problema, eu não vou mexer com você, eu não vou lhe tirar da igreja. Olhe, eu nunca vou lhe proibir de ir à igreja. Eu nunca vou lhe proibir de servir a Deus. Nós podemos conviver juntos, tá? Você faz o seguinte, ó. Você também não se importa comigo, tá? Deixa o meu cigarro. Deixa a minha cervejinha. Nós vamos habitar juntos, tá bom? E pronto, nós vamos ser felizes. Minha moça, quem casa com o filho do diabo, sem dúvida, terá o diabo como sogro. Mas é claro, irmão, claro, vai ter ele como sogro. E uma santa de Deus, uma lavada no sangue de Jesus, que quer namorar e casar com o descrente, prepare-se para casar com o cigarro dele, com o álcool dele, com o adultério dele, e se for desses bem relaxado, até com a AIDS dele, até com a maconha dele. Não estou dizendo que todos os homens descrentes, existem homens não crentes que são belos, éticos, morais, direitos. Mas a situação neste mundo que eu estou lhe dizendo é isto. E este tipo de espírito aqui, estes habitantes, não foram vencidos. Os cananeus que habitavam em regiões baixas queriam habitar juntos. Juntos. Muitas das vezes, amados irmãos, nós percebemos as grandes ciladas, mas não percebemos as pequenas. Diga ao Senhor: abre os meus olhos para que eu veja. Tenha misericórdia de mim. Me ajude. Me livre dos cananeus, Senhor. Me guarde. Guarde os meus passos, ó Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Conhecendo o inimigo. Sabe quem era o outro? Os fariseus. Ai, irmãos, sabe quem eram os fariseus? Eram aqueles que viviam de tradições. Os fariseus gostavam de guardar as tradições. Irmão, esse tipo de inimigo aqui não tem chifre, não tem rabo, não agride, só diz assim: guarda as tradições, guarda os costumes. Ouçam o que diz a Bíblia em Marcos capítulo 7, versículo 13. Adore a Deus. Aleluia. Porque hoje nós invadimos a casa do valente, abrimos a boca do baú e estamos descobrindo todo o segredo dele. E em nome de Jesus vamos tocar fogo na casa dele hoje. Aleluia. Xarabacantaramanai. Toremi ronderebi cantarabacheia. Te canterandelabachoteremi cantaramanai. Teramande comanai, churremiande la mashura bahandaramanai, kalemi cantahai, tiramatu de cante homanai, tiramande canai. Oh, aleluia, oh, aleluia.
Aleluia. Marcos 7,13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Agora ouçam acerca do cuidado de Paulo, como é que Paulo comportava-se com respeito a tradições. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Não se enfade de estudar a Bíblia, irmão. Você está sendo vacinado. Qual foi a referência? 2:8. Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. E não segundo a Cristo. Irmãos, existe na Bíblia doutrinas e costumes. Existem bons costumes. E nós não podemos usar do pretexto de dizer assim, isso aqui é costume. Se nós tirarmos os bons costumes da igreja, afetaremos a doutrina. Agora, cuidado com as tradições. Cuidado com as tradições de homens que ficam invalidando a palavra de Deus, concebendo suas próprias doutrinas infundadas, sem base na palavra de Deus, e colocando jugo sobre o povo. O que vou dizer, não peço reservas, pois digo em nome de Jesus Cristo. Muitos dos senhores aqui sabem, principalmente os que moram em Goiânia há muito tempo, os nascidos daqui. Houve um tempo em Goiânia, no estado de Goiás, o pastor Félix deve saber disso, que o crente que bebesse uma Coca-Cola estava excluído, porque Coca-Cola era do diabo. E eu já conheci muitos que até hoje estão desviados porque foram excluídos porque beberam Coca-Cola. E com respeito à ausência de homens que merecem respeito, talvez fizeram isso cheio de zelo, porque existe zelo sem conhecimento. Existem muitos desses que excluíram. Você está excluído porque bebeu Coca-Cola. Hoje muitos deles, até quando estão em reunião de convenção, não almoçam se não tiver a Coca-Cola. Por causa das suas tradições, por causa das suas doutrinas infundadas, sem lógicas. Irmãos, não é preciso extremo, não é preciso exagero. Vamos todo dia examinar esta palavra divina. Aqui tem tudo. Tudo. Aleluia. Para você entender o quanto a Bíblia tem tudo, a Bíblia tem um versículo que diz assim: a cama será curta e o lençol pequeno. Pronto. Está na Bíblia. Livro de Isaías. Já pensaram o que é isto? Eu estou só lhe dizendo que a Bíblia tem toda a resposta. Agora, quando nós deixamos a Bíblia, quando nós abandonamos a Bíblia, nós estamos nos entregando a esses inimigos, os fariseus, que colocam suas tradições. Jesus, no sentido, eu digo no bom sentido, brigou com os fariseus e os hipócritas. Olá, meus irmãos queridos, nós estamos aqui para mais um momento de reflexão. Deus tem abençoado incontáveis vidas através deste momento que paramos para meditar na palavra do Senhor, considerar a vida, os embates da vida, os desafios de cada dia. E procurar sempre uma resposta na palavra do Senhor. Esta é a minha proposta quando paro aqui no gabinete para conversar com todos vocês. É procurar chamar vocês para, na palavra de Deus, nós encontrarmos a boa direção, a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, enfim, uma bênção de Deus para o nosso dia a dia. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32. Jeremias, capítulo 32. Vamos ler 2 versículos, os versículos 26 e 27. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo:
Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Seria qualquer coisa impossível para mim? Percebo, irmãos, que Deus está falando através do profeta Jeremias e dizendo, eu sou o Senhor. A palavra Senhor, no original do Novo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, chama-se Adonai. Adonai, o Senhor. O Senhor que está acima de todo o poder. O Senhor dos senhores. E o Senhor diz, eu sou o Senhor de toda a carne, ou seja, de toda a vida, seja da vida humana, da vida animal, ou de qualquer outra coisa que comprove vida. Deus está acima de todas as coisas. E o Senhor Deus revela a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder, dizendo, porventura, há alguma coisa maravilhosa para mim? Ou seja, como diz nessa tradução bíblica, há alguma coisa impossível para mim? Será que existe alguma coisa que venha encantar Deus? Será que existe alguma coisa que venha desafiar e neutralizar o poder de Deus? O Senhor está perguntando, existe alguma coisa impossível para mim? Claro que não. Então a pergunta agora vai aplicar-se à sua vida. Quaisquer que seja o seu problema, quaisquer que seja a circunstância que você esteja vivendo, enfrentando, a palavra de Deus tem autoridade para dizer, existe alguma coisa impossível para Deus? Talvez eu, você, vocês, diante de cargas tão pesadas, problemas que parecem tão intransponíveis, tão impossíveis de serem solucionados, de receberem soluções, podemos pensar, não há solução, não há esperança para este problema. Todavia, Deus está dizendo, para mim, não há coisas impossíveis. Então, amados, nós temos que firmar e coincidir, afinar a nossa linguagem com Deus, nós que cremos nele, que vivemos por meio dele e para ele, nós temos também que dizer que todas as coisas são possíveis. Eu quero lhe mostrar aqui uma lista, que você precisa guardar esta lista hoje. Eu vou lhe citar aqui uma lista de aproximadamente 12 versículos. E eu quero que depois você memorize estes versículos. Quero que você transcreva estes versículos, memorize estes versículos, ponha dentro da sua pasta, da sua agenda, ponha diante de um local onde você está ali pelo menos uma vez por dia, ponha em um local bem visível, de bom acesso aos seus olhos. Então eu quero lhe oferecer essa lista. E esta lista eu vou intitulá-la de a sua lista do nunca mais. Nunca mais é o nome desta lista. Quando você transcrevê-la, você vai escrever nunca mais. São coisas que nunca mais você vai dizer, porque você agora vai crer na palavra de Deus e vai crer da maneira correta. Portanto, vamos lá para a nossa lista. Primeiro, nunca mais direi eu não posso. Você vai dizer, como diz Filipenses, capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Segundo, nunca mais você vai dizer, eu não tenho. Você vai dizer o que diz 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz, pois o meu Deus, segundo a sua misericórdia, me tem dado o espírito de poder, de amor e de moderação. A nossa lista continua. Nunca mais você vai dizer, eu tenho medo. Não, nunca mais você vai dizer isto. Você vai dizer que não recebeu o espírito de medo, mas o espírito de poder e de fortaleza. Também, 2 Timóteo 1 e 7. Você nunca mais vai dizer que tem dúvidas. Você vai dizer o que diz Romanos, capítulo 12,
versículo 3, que diz assim: a falta da fé nos dá um espírito de medo, ou melhor, a falta da fé nos faz sentir medo, mas a medida da fé nos faz superar todas as coisas. Romanos 12, 3, numa linguagem da Bíblia de hoje. Nunca mais você vai dizer, eu sou fraco. Você vai dizer o que diz Daniel, capítulo 11, versículo 32, porque o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor conhece o meu poder ou a minha força. Nunca mais você vai dizer que Satanás tem domínio, supremacia sobre a sua vida. Você vai dizer o que diz João, a primeira epístola, capítulo 4, versículo 4, que diz claramente, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Vamos continuar nossa lista do nunca mais. Nunca mais você vai dizer, estou derrotado. Não, você vai dizer o que diz a palavra na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Porque Deus em Cristo Jesus me conduz à vitória, me conduz a todo triunfo nesta lista do nunca mais. Nunca mais você vai dizer, não tenho sabedoria. Você vai dizer o que diz a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Pois Cristo Jesus tornou-se da parte de Deus sabedoria para mim. Nunca mais você vai dizer, estou doente, ou vou continuar doente. Você vai dizer o que diz Isaías, capítulo 53, versículo 5, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Você vai dizer o que diz Mateus, capítulo 8, versículo 17, ele mesmo tomou sobre si todas as minhas dores e levou todas as minhas enfermidades, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Nunca mais você vai dizer, estou preocupado e frustrado. Você vai dizer o que diz a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nunca mais você vai dizer, estou preso. Não, você vai dizer o que diz 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, pois aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E o Espírito de Deus está com você. O Espírito de Deus não está somente por cima de você. O Espírito de Deus não está somente na sua retaguarda. O Espírito de Deus não está somente na sua frente. O Espírito de Deus está dentro de você. Você está lembrado da profecia e da promessa que Deus fala através de Ezequiel? Porém, dentro em vós o meu Espírito, desde que você nasceu de novo, nasceu para Cristo e em Cristo, o Espírito de Deus está dentro de você. Em último lugar, na nossa lista do nunca mais você vai dizer, estou condenado. Nunca mais você vai dizer, estou condenado. Você vai dizer o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 1, pois agora já não tenho nenhuma condenação em Cristo Jesus. Eis aí, nunca mais abra a boca para dizer nenhuma destas coisas. E nem queira contradizer a Deus. Nunca mais diga, Deus não me ama, Deus não se preocupa comigo, ou Deus não pode resolver o meu problema. Deus está dizendo a você, eu sou o Senhor de toda a carne. Porventura, existe alguma coisa impossível para mim? Meu irmão querido, minha irmã, você está relacionado com o Deus dos impossíveis, com o Deus que não conhece limites, com o Deus que está 24 horas à disposição daqueles que nele esperam. Deus lhe abençoe. Viva o resto deste dia diferente e mude esta lista.
Nunca mais diga estas coisas. Mude a sua linguagem, mude a sua fé, mude o seu comportamento, mude a sua maneira de agir, e Deus terá um lugar tremendo na sua vida para mudar a sua vida para melhor. Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos conversar com o Eterno, vamos falar com o Todo-Poderoso. Então nós vamos fazer isto agora. E daqui a pouco, o pastor Júlio César vem trazendo a você boas novidades dos livros escritos pelo pastor Gilmar, pelos DVDs, pelas mensagens, vai falar das mensagens gravadas. Eu agradeço a Deus por alguns filhos de Deus no Brasil e fora do Brasil que começam a caminhar conosco, semeando na obra de Deus o que podem semear, ajudando. Você, irmão, que tem sido abençoado através do culto online da igreja, através dos DVDs das cruzadas que o pastor Gilmar realiza, através dos livros, semeie comigo. Há muitas coisas para fazermos. O Senhor Deus disse a Josué: Josué, você está já avançado em idade. Muitas terras ficaram para conquistar. Irmãos, vamos juntos. Ainda há muitas coisas para fazermos. Se Deus toca no seu coração, testemunha no seu coração de que você deve andar junto com o pastor Gilmar, pregando, distribuindo a mensagem escrita, falada, impressa, então contribua com o Ministério Cristo para Todos. Aí, na nossa página, em todos os nossos impressos, estão os nossos telefones, nossos e-mails, nossa conta bancária. Ajude a obra do Senhor. Em o nome de Jesus eu estou contando. Depois você pode passar um fax para nós e nós vamos lhe mandar também um brinde. Vamos orar ao Senhor agora. Senhor, Deus eterno, Deus único, Deus todo-poderoso, Deus que nunca conheceu o impossível. Por isso também a tua serva Maria, Senhor, quando recebeu a mensagem do anjo, ela ouviu esta mensagem. Porventura, há alguma coisa impossível para Deus? Ó Deus dos impossíveis, ó Deus que muda as circunstâncias, ó Deus que muda as mentes, ó Deus que faz o grande peixe trabalhar, ó Deus que manda o maná dos céus, ó Deus que tira a água da rocha, ó Deus que multiplica os pães, ó Deus que socorre a viúva, multiplicando-lhe o azeite e a farinha, ó Deus que faz o corvo trabalhar, ó Deus que manda o sol parar, ó Deus que abriu o mar vermelho, ó Deus único e soberano, Deus do Senhor Jesus Cristo, vencedor da morte, Deus da sepultura vazia, aleluia. Deus, eu estou orando por todos agora. Senhor, estou orando por este pai de família que amanheceu aflito, que não sabe o que fazer, não sabe como começar o dia. As dificuldades, os tormentos são tão grandes que ele não sabe por onde começar. Ó Deus dos impossíveis, eu estou estendendo as mãos agora para que haja uma paz como rio, como águas, e venha trazer um refrigério para este pai de família agora. Ó Deus, eu estou te apresentando os doentes, sara os enfermos agora. Comece a sair as dores agora, os inchaços, as enfermidades, enxaquecas, depressões, dificuldade na respiração, problema cardíaco, câncer, espíritos de enfermidades. É uma ordem, vocês sejam dissipados agora. Todo espírito de enfermidade, toda enfermidade, sai em nome de Jesus Cristo. Oh, todos recebam a força de que precisa para agir, para trabalhar, para cuidar de suas famílias, para cuidar dos seus interesses. Deus da providência, entra com uma providência agora a favor deste homem, teu filho, a favor desta mulher. Ó Deus, antes que termine este dia, entre com esta providência. Eu estou abençoando os teus filhos, Senhor, aqui no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, na América Central, na Europa, na Ásia, na África, Senhor. Ó meu Deus, em todas as partes, Senhor, recebam a bênção de Deus agora. Recebam a bênção do Senhor agora. Recebam bênçãos financeiras.
vocês que têm causas na justiça, vocês que têm causas trabalhistas, vocês que têm direitos e o dinheiro pertence a vocês, recebam agora, quebre-se agora toda injustiça, toda arma do diabo manipulada contra a sua vida e os seus direitos, caia por terra agora. Haja bênçãos, haja bênçãos, haja bênçãos agora. Senhor, enche a boca e os lábios dos teus filhos de louvores, de testemunhos, que eles possam, Senhor, através de telefones, cartas, e-mails, recados, oh, Senhor, usando a internet, o telefone, Senhor, testemunhar da bênção que acabaram de receber. Glória, glória, eu estou sentindo pelo teu Espírito que o Senhor está resolvendo situações financeiras. A ti seja a glória, mostra o teu poder, Senhor. Eu oro a ti em nome de Jesus e declaro que assim seja. Amém, amém. A bênção se materializou agora na sua vida. Deus lhe abençoe, graça e paz. Até o nosso próximo gabinete.